fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem quer agradar a Deus, primeira coisa que tem que aprender é o requisito fé. A primeira coisa que tem que ter é fé. Não tem como querer agradar a Deus sem ter fé. E como é que eu produzo fé? Como é que eu consigo ter fé a nível do que Deus gosta? Porque tem muita gente que tem fé, mas é uma fé daquelas que não agradam a Deus. Nem toda fé agrada a Deus. Existe fé que desagrada a Deus. Então essa história de dizer, o importante é a pessoa ter uma religião. Não importa a sua fé, importa sim a sua fé. Porque é a fé que desagrada a Deus. Existe fé que a pessoa acredita em certas coisas para fazer o mal. Ou você acha que não existe? Existe religião, e tem pessoas seguidores dessa religião, dessa fé, que produz o mal para separar casamentos, para acabar com saúde, destruir negócios, e por aí vai. Será que Deus se agrada dessa fé? Mas a pessoa tem fé. Mas será que essa fé agrada a Deus? E outras fés bíblicas que não agradam a Deus, que a gente vai ver que a Bíblia é um livro religioso, e que antes mesmo de Deus se manifestar como o Criador dos céus e da terra, Ele se manifestou no princípio de tudo para Adão e Eva, e depois o povo errou, e veio aquele dilúvio, e Deus ficou em silêncio, se afastou do povo, e o povo se perdeu, cada um procurando Deus da sua maneira, e começaram a inventar fé, criar deuses, e aí Deus não gostou dessa criação, porque deixou de lado o verdadeiro Criador, e começaram a acreditar na criatura que Deus acreditou. Tanto é que para muita gente acha que gato é um deus. No Egito, na época de José, na época egípcia, o gato era um deus. Ainda hoje, na Índia, vaca é deus, rato é considerado deus sagrado. Então olha só, tem gente que tem fé numa vaca. Para os indianos isso é normal. Mas e Deus? Onde é que fica na história o verdadeiro Deus? Por isso que tem certas fé que não agrada a Deus. Então, para que eu tenha uma fé e que eu possa agradar a Deus da maneira mais correta, eu tenho que examinar a palavra de Deus. É aqui que vai mostrar qual é a fé que agrada a Deus e a que não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar. Agora, para você ter uma fé que agrada a Deus, a Bíblia diz assim, que o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Aos que estão aqui, aos que estão em casa, e o ouvir a palavra de Deus. Pare um pouquinho aí para ouvir a palavra de Deus, pegue uma Bíblia aí na sua casa, e vamos acompanhar. Vamos lá, aos que estão aqui, vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue ela, se você trouxe, é claro que trouxe. Primeiro livro do profeta Samuel. Eu vou começar um pouco falando sobre Davi. Amém? E quem foi Davi? Davi, ele foi o melhor rei de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel, o segundo rei. O povo não tinha rei. E todas as nações tinham rei, e começaram a reclamar, nós não temos rei, nós não temos uma liderança, nós não temos uma pessoa que possa nos guiar, então nós queremos um rei. E o povo de Israel não tinha rei, porque Deus queria ser o rei deles, mesmo invisível, mas o povo tem aquela mania de ver, de olhar, de pegar. Então Deus, tudo bem, vocês querem um rei, e eles escolheram um rei para si. O povo fez uma votação, uma coisa bem democrática. A democracia em Israel é antiga. Aliás, é o país mais democrata, né, do Oriente. É o país que tem votação, é o país mais democrático daquela região, e a democracia era antiga. Aí o povo resolveu escolher um rei. Escolheram um rei alto, bem apresentável, falava bem, chamado Saul. Mas no decorrer dos anos do seu reinado, ele foi desagradando a Deus. Ele não foi dando testemunho, ele não foi orientando o povo à vontade de Deus.
E Deus tinha sempre os profetas para estar orientando os reis. Então o profeta chegava para o rei e dava orientação de Deus para o rei, para que o rei desse para o povo. E o povo não ouvia a orientação nem do rei, porque o rei não passava a verdadeira orientação que o profeta passava para o rei. Então Deus chegou e disse assim: eu não quero mais esse rei. Eu até, em respeito à vontade do meu povo, respeitando a democracia, eu até concordei com a escolha deles e fiz até um juramento dizendo que, já que o meu povo escolheu, então eu seria com ele por todos os dias da vida dele, com ele e com a sua casa, ou seja, com ele, com o rei e com a sua família. Porém agora não serei mais com ele, escolhi um outro rei. Aí Deus diz assim: segundo o meu coração. E é onde entra o Davi nessa história. Ainda jovem, desconhecido, um garoto dizem que tinha entre 14, 15, 16, 17 anos, por aí. Mas Deus já sabia o coração daquele menino. E eu quero começar lendo essa história aqui para você, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, no versículo de número 13. Primeiro livro do profeta Samuel, 13:13. Você está em casa, está me ouvindo bem? Primeiro livro do profeta Samuel, 13:13. Você está em casa, está me ouvindo bem? Primeiro livro do profeta Samuel, 13:13. Diz assim, olha, cadê? Entregar a Bíblia para ela? Ah, ela está procurando. Já achou? Aqui já achou? Alguns têm uma Bíblia online, quem puder baixar, no caso, né, já. Eu mesmo gosto dessa daqui. Olha aqui, ó. Então, 1 Samuel 13:13. Então, disse Samuel a Saul. Samuel era o profeta. Saul era o rei escolhido pelo povo. Samuel era aquele que Deus falava para Samuel. Deus falava com Samuel e Samuel ia e dava um recado para o rei. Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Você está entendendo aqui? É o profeta falando para o rei. O profeta está dizendo: olha, tu agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, ou seja, tu não obedecestes. Eu estava aqui dizendo: olha, Deus está mandando você fazer assim, e você fazia assado. Você não dava ouvidos à vontade de Deus. E o Senhor até tinha ordenado e tinha confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quer dizer, o Senhor estava contigo. O Senhor até confirmou, já que o povo escolheu, e o Senhor disse: tudo bem, vontade do povo, então eu estou com ele. Eu estou junto com o povo, eu estou com ele. Porém, aí vem o porém, agora não subsistirá o teu reino, ou seja, teu reino não permanecerá. Aí olha essa parte aqui, ó. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Passa um traço aí embaixo, você que tem uma Bíblia aí, é bom. Porque a gente fala sempre: ah, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E tem pessoas que nem sabem onde é que está escrito isso. Uma vez me questionou: pastor, todo mundo diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou tanto, e eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca vi Deus dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração. Está aqui, é porque não lê, meu irmão. Não lê, você nunca vai saber, vai querer adivinhar. Diz aqui, ó Deus dizendo: já tenho buscado o Senhor, já tem buscado o Senhor para si um homem que é segundo o seu coração, ou seja, segundo o coração de Deus. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o teu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Davi agora vai ser chefe sobre o povo e não mais Saul. E Deus até estava com Saul. Só que Saul perdeu a bênção, a confirmação, a mão de Deus sobre ele e sobre sua família,
porque ele não estava obedecendo à voz do Senhor. Você está entendendo até aqui? E Deus, que até havia confirmado que estaria com ele, não foi Deus que escolheu Saul, não. Se você ler a história bem antes, você vai ver toda a história. Você vai ver que o povo está reclamando, nós não temos rei. E Saul foi o primeiro rei da história de Israel. O primeiro rei. E veja que o primeiro rei foi eleito pelo povo. Era uma monarquia, porém a monarquia foi escolhida pela democracia. Deus disse, tudo bem, vocês querem... Então, é esse daí que vocês querem? Nós queremos esse daqui. Aí Deus disse, então eu sou com ele. Já que ele vai cuidar do meu povo, eu estarei com ele para sempre. Com ele e com a sua casa. Depois dos anos, Saul fez tudo errado. Recebia a orientação de Deus e não fazia as orientações. Aí Deus agora fala com ele através do profeta, como sempre. Deus não falava diretamente com ele. Deus falava com o profeta e o profeta passava a mensagem para ele. Mas de uma maneira indireta, era Deus falando com ele. Eu digo até direta, porque quem imagina Deus, criador de tudo, pega uma pessoa e usa para falar para mim. Não importa se é uma pessoa. O importa é que Deus me viu no meio de uma multidão e falou comigo. E quando Deus quer falar, ele usa uma pessoa e até animais, tá? No caso tem uma história de Balaão, que Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Deus é Deus, ele faz como ele quer, entendeu? E aí a palavra é forte, olha, não subsistirá mais o teu reino, ou seja, teu reino não permanecerá mais de pé. E Deus já escolheu um homem segundo o quê? O seu coração. Deus já escolheu um homem segundo o quê? O seu coração. Então olha só, Davi foi o segundo rei da história de Israel. E considerado pelos judeus, até hoje, o maior rei da história. Até hoje, para um judeu, Davi, ele foi, numa linguagem mais simples e popular, ele foi o cara. Davi foi o rei. Aquele que exaltou o nome do povo de Israel, o povo de Deus, aquele que foi de frente para as batalhas, era um guerreiro que lutou, que prosperou, que separou as terras de Israel, que deu direito às terras, ao povo plantar, ao povo colher. Israel prosperou no seu tempo e se tornou a nação mais poderosa da época, quando ele foi rei. Foi ali onde Israel, cresceu. E é reconhecido até hoje. O túmulo de Davi em Israel, visitadíssimo. É considerado o maior da história, o maior homem. Ele é considerado até, claro que tem, os profetas são no algo espiritual, no ramo espiritual, mas é tão respeitado quanto os profetas, quanto Moisés, quanto Isaías, que viveram naquela região. Tão respeitado quanto foi esse homem daqui, escolhido por Deus. Davi foi perfeito? Não, não foi perfeito. Cometeu falhas? Cometeu muitas falhas, e já preguei muito sobre Davi aqui. Principalmente dentro da sua casa, com a sua família, ele não foi perfeito. Mas ele tinha um coração diferenciado, ele tinha muitas características que agradava a Deus. Eu poderia abrir uma lista aqui e mostrar 10, 12, 15, 7, as mais importantes. Eu sei que não temos tempo para isso, mas algumas coisas que eu acho que está entre as características que faz com que agrada a Deus o coração desse homem. Era um homem simples como eu e como você, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem que chorava, era um homem que sorria, era um homem que precisava comer, fazer necessidades. Era um homem falho, também tinha suas falhas, mas o coração dele era diferenciado. Tinha alguma coisa que Deus via que era diferenciado, que era um homem puro, honesto, cometia suas falhas, mas quando logo percebia que cometeu suas falhas, caía aos pés do Senhor. Mas eu quero mostrar algumas características, talvez umas 3 aqui seja o suficiente quanto der tempo, tá? Primeira coisa,
Davi tinha Deus como o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele em que ele tinha que obedecer. Os salmos, a maioria dos salmos, pelo menos 90%, 80% dos salmos, mais de 80%, 90% dos salmos, foram criados por Davi. Existe uma minoria de salmo que não foi Davi que criou, mas a grande maioria, né, eu chutei aqui, talvez 80%, pode ser um pouco menos, um pouco mais, dos salmos foram escritos por Davi. Escritos. E entre esses salmos, escritos por Davi, veja uma aqui que é o Salmo de número 24, que eu acho lindo. Logo na minha Bíblia diz o título assim, ó, Salmo de número 24. Da onde está? Puxa para frente a Bíblia. Aí tem um livro de Salmos, procura o número 24. A gente está em Samuel, você vai para frente. Salmo é quase no meio da Bíblia, achou? Salmos capítulo 24. Diz aqui o versículo 1. Olha o que diz. Do Senhor, isso é Davi dizendo, Davi que escreveu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Parece pouca coisa, mas para a época de Davi, nem todos reconheciam isso em Deus. E Deus sabe de quem ele está falando. Ele está falando do Criador, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está reconhecendo que toda a terra e sua plenitude é do Senhor. Ele está reconhecendo que tudo que ele tem é do Senhor, que todas as terras é do Senhor, que toda a criação é do Senhor. Reconhecimento da criação, reconhecimento do poder de Deus. Aonde hoje tem muito questionamento, principalmente nas escolas e universidades, existe um trabalho tão grande. O menino está na igreja, confia em Deus, quando chega na faculdade, pei! Aí começa o contraditório, querer contradizer a criação, querer contradizer Deus. Ei, isso daí é uma questão de fé. Aquele que não está bem enraizado nas escrituras e na fé, qualquer coisa vai desviar a fé dessa pessoa. Por isso que tem alguns que foram criados na igreja, hoje virou ateu. Na universidade, ao invés de ensinar os cursos, boa parte do tempo é ensinando ideologia. Aí entra na universidade, não todos, mas muitos saem militante. É militante de causa A, militante de causa B, militante de causa do alfabeto, militante contra a igreja, até contra a família. O pai e a mãe ralou, fez de tudo para que o filho entrasse na universidade, na faculdade. Aí quando entra, aí se revolta contra o pai e contra a mãe. Me diz, que coincidência é essa, hein? Infelizmente, muitos perdem essa característica aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque Davi era jovem. E ele tinha uma fé em Deus ainda jovem. E depois de velho, nunca perdeu a sua fé em Deus. Hoje os jovens até acreditam em Deus. Hoje Deus escolhe muitos jovens que acreditam ter um coração semelhante ao de Davi, talvez. Semelhante ao de Davi, mas só que ao invés de permanecer firme, acreditando nesse Deus aqui, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Logo quando vem uma ideologia, quando vem um ensinamento, um professor, alguém que se acha o tal, um filósofo, ou isso, aquilo, outro, aí a pessoa perde a sua característica de fé. Uma das características era isso, reconhecer a plenitude de Deus. Reconheça isso, a plenitude de Deus. Continuando aqui, ó. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele está dizendo que Deus criou todas as coisas. Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Olha aqui, ó, uma das coisas, o homem segundo o coração de Deus, ele está se esforçando para ser o quê? Para ter um coração o quê? Puro. Coração puro. Ele diz aqui, quem é que vai entrar no lugar santo?
Agora ele está se referindo não um lugar santo terrestre, mas um lugar santo futuro, já reconhecendo que existe um lugar lá no céu. Mas quem entrará lá? Aí ele diz, aquele que, olha como é? Aquele que é limpo de mãos, sabe? Limpo de mãos, tem as mãos limpas. Aquele que é puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Quando fala vaidade, não fala em questão de roupa, de se arrumar, disso e daquilo outro, não tem nada a ver. A vaidade aqui é muito mais profunda. A vaidade vem da alma, tanto é que em seguida ele diz aqui, nem jura enganosamente, a vaidade vem da alma. Vem da alma. Olha o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus na sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Esta é a geração, quer dizer, a geração de Jacó, a geração de Davi, ele ensinava isso. Ele era assim, essa era a geração de Davi. E qual é a geração de hoje? Será que nós temos uma geração dessa? Chamado para criticar o reino, porque eu fui chamado para povoar o reino. Mas me entristece muito, entristece a Deus em ver que nos últimos tempos, essa geração tem sido uma geração tão distante de Deus. Uma geração tão fraca. Uma geração com um coração que não tem praticamente pureza nenhuma. As mãos nem se falam. É uma geração que a gente precisa orar a Deus para que seja uma geração semelhante à geração de Davi. A nossa geração hoje é muito fraca, infelizmente. Infelizmente. Mas em nome de Jesus eu profetizo que essa geração mudará. Será uma das melhores gerações de todos os tempos. No nosso meio, na nossa igreja, com os nossos jovens. Com os nossos jovens. Então, isso era uma das coisas que eu mostro. Que Davi, ele tinha uma plenitude do poder de Deus, reconhecimento da plenitude. Procurava ter um coração limpo. E aqui no capítulo de número 27 ainda de Salmos, outra característica. Veja aqui, 27 de Salmos, outra característica. Diz assim, Salmo 27, versículo 13. Olha o que diz. Aliás, 27:4. Salmos 27:4. Depois, a gente estava lendo 24. Pula aí, 25, 26, 27. Versículo 4. Diz assim, isso é Davi falando, tá? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Salmo 27:4. Uma coisa pedi, Davi está dizendo, eu vou pedir uma coisa ao Senhor e vou buscar. O que é que ele vai pedir ao Senhor e vai buscar? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e o que? Aprender no seu templo. O primeiro versículo que eu li, o primeiro salmo que eu li, Salmo 24, ele se referiu ao lugar santo, o céu. Agora ele está se referindo a um lugar aqui na terra, um espaço, um templo, aonde ele gostaria de permanecer mais tempo, porque ele, como rei, como muitos compromissos, talvez o tempo que ele queria estar na igreja ou no templo, ele não tinha. E ele orava a Deus para pedir isso. Ele disse, uma coisa vou pedir ao Senhor, versículo 4, estou lendo o Salmo 27:4, e a buscarei que possa morar na casa do Senhor. Que casa é essa? Era o templo, sabe? Era ali o lugar onde estavam os sacerdotes. Diferente de Saul, que os sacerdotes iam até ele, e Saul não estava nem aí para aprender o que os sacerdotes tinham a dizer. Davi não, Davi queria ir lá aonde os sacerdotes estavam. Para quê? Para aprender. Para aprender, porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Como eu disse no começo, e ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então ele queria aumentar a sua fé. E como era que ele iria aumentar a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. E aonde ele poderia ouvir a palavra de Deus? Aonde estavam os sacerdotes? Lá no templo.
Como que você quer ser um homem segundo o coração de Deus, se nem se esforça para ir ao templo? Como? Vai para o templo se arrastando, e quando chega no templo é dormindo, cochilando. Não te interessa nada o que é ensinado aqui. E fica dizendo, eu assisto pela rede social. Muitos é mentira. Diz que assiste, mas joga o celular lá e fica fazendo outra coisa. Ou até mesmo, olha 5 minutos e depois vai ver outras coisas mais interessantes. Menos aprender do seu templo. Menos aprender. Já escolhi para mim, disse Deus, um homem segundo o quê? O meu coração. Está vendo aqui como era esse homem? Está vendo? Reconhecimento da plenitude de Deus. Procurava buscar um coração puro. Se esforçava. Ele disse uma coisa, vou pedir ao Senhor e vou buscar. Tem gente que está pedindo ao Senhor para a igreja não abrir. Não vai dizer isso, mas está no coração. Tem sim, não tem desejo nenhum de buscar ao Senhor. Mas pelo outro lado tem gente como Davi, que está orando, dizendo assim, Senhor, abre as portas do teu templo, da tua casa, porque eu não vejo a hora de te buscar. Eu quero estar lá para louvar, para glorificar, para engrandecer o teu nome, porque o do Senhor é o céu e a terra e toda a plenitude, e a minha vida pertence ao Senhor. Eu quero estar lá como Davi, na tua casa, glorificando o teu nome, aprendendo a tua palavra. Essa é uma das características. E Davi continua aqui, ó. Vou ler, esse salmo é lindo. Posso ler mais alguns versículos? Olha o versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quer dizer, olha o reconhecimento de Davi. Quando vier as adversidades, quando vier as dificuldades, o Senhor me guardará. O Senhor me guardará. É assim que Deus espera de um homem. É assim que Deus espera de uma mulher. Confiança. Entendeu? Confiança. Confia no Senhor. Aí continuando aqui no versículo 6. Estou lendo Salmo 27:6 agora. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Oh glória! Olha o que ele está dizendo. O Senhor vai me exaltar sobre os meus inimigos. E ele diz que vai estar aonde? Hein? Vai estar no tabernáculo. Olha aqui, ó. Olha onde ele diz, olha, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Ele está dizendo, eu quero ir para o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era o templo, era a igreja, era aquilo que ele estava dizendo em cima. Vou pedir ao Senhor para estar lá no tabernáculo, lá no templo. Aí ele está dizendo, e lá no templo eu vou louvar o teu nome. Lá no templo, sim, eu vou glorificar o teu nome. Sim. Como é que uma pessoa quer que Deus olhe para ela como olhou para Davi, se não tem esse desejo? Hein? Louvarei sim, glorificarei sim. Diga amém. Amém. Ele está dizendo isso. Aonde? No tabernáculo. Fica caindo nessa história de Satanás. Eu sou a igreja, eu não preciso de igreja, eu vou ficar em casa. Fica que você vai ver. Em casa a tendência é ir esfriando. E o diabo aplaudindo, gostando é muito. Fica. É o que eu mais vejo hoje, crente desviado dizendo, eu estou buscando Deus em casa, Deus está em todo lugar. É claro que Deus está em todo lugar, não estou dizendo que não esteja. É claro que há um momento da gente orar a sós, é claro que o nosso quarto é um altar. Mas o tabernáculo está aqui, para aqueles que querem buscar mais, para aqueles que querem vir sim louvar ao Senhor, para aqueles que querem vir sim glorificar ao Senhor. Como disse Davi, eu vou sim ao tabernáculo glorificar ao Senhor, eu vou sim ao tabernáculo louvar ao Senhor. Vou sim, ele está dizendo. Viu aí característica de um homem segundo o coração de Deus? Fica achando que você fazendo o contrário vai ser um homem segundo o coração de Deus? Fica, não é? Fica achando. Continuando aqui a leitura, versículo de número 7. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo, tem
também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, olha o coração dele aqui, ó. Olha, o meu coração te disse a ti, ó, teu rosto, Senhor, buscarei. Viu? Um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus diz assim, me busque, o coração dele clama. O coração dele diz a ti, Senhor, te buscarei. Hoje em dia estão os profetas, olha, vamos ter culto, olha isso, compareça. Ai não posso. Busca o Senhor. Tá, você não disse que busca o Senhor em casa? Está buscando na tua casa? Mentiroso, tá não. Não está buscando. Mentira. Aí Davi diz, quando o Senhor me diz, buscar-me-ei, o meu coração diz, buscar-te-ei sim, Senhor, a tua presença. Quantas vezes Deus fica chamando, martelando, ei, vem, ei, me busca, ei, reconhece a minha plenitude, limpa o teu coração, limpa as tuas mãos, vem, e a pessoa não reconhece isso. Eu vou dar um pulo aqui, para o versículo de número 11, olha o versículo 11, ainda Salmo 27, 11, diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, olha o versículo 13, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens, ou seja, a bondade do Senhor na terra dos viventes, tá? Porque tem uns que dizem que a bondade do Senhor vai ser só depois que você morrer. Claro, essa daí é a maior bondade de todas, que é a vida eterna. Então quando a pessoa pensa assim, e não crê na bondade do Senhor na terra dos viventes, é aquela pessoa que não crê que o Senhor tenha misericórdia para curar, que o Senhor tenha misericórdia para restaurar, que o Senhor tenha misericórdia para abrir portas aonde as portas estão fechadas. É aquele que não crê que o Senhor tenha misericórdia para abençoar as suas terras, os seus bens financeiramente. Davi está dizendo, eu pereceria sim, se eu não cresce nos teus bens na terra dos viventes, ou seja, na tua bondade na terra dos viventes, eu pereceria. E o que é que Deus quer? Fé. Olha a fé desse homem. Eu creio que o Senhor me abençoará, eu creio que com a tua bondade, nessa terra dos viventes, eu ainda desfrutarei dos milagres, das bênçãos do Senhor, e ai de mim se eu não crer. Eu creio que o Senhor me livrará, eu creio que o Senhor me guardará, eu creio que o Senhor me prosperará, eu creio que o Senhor me curará. Essa é a nossa função, amados, é de crer. Numa época de pandemia, para aqueles que vão me assistir lá na frente, talvez não vão entender, estamos vivendo em 2021, uma época de pandemia, onde muitas pessoas estão com medo, amedrontadas, e muitos crentes também, viu? Muitos crentes estão com mais medo do que fé. E o que eu estou dizendo é que o problema existe, que o problema está aí, mas não cabe a mim simplesmente me entregar e me amedrontar e só ficar com medo. Eu tenho que crer, porque senão eu pereço se eu não crer que Deus é bom, se eu não crer que Deus me livrará, se eu não crer que Deus me restaurará. Posso ser acometido? Posso, mas eu tenho que continuar crendo que Ele está comigo e não vou me amedrontar. Esse é uma das qualidades de Davi. Ele crê, ele diz, pereceria. Quer perecer? Então duvide da bondade de Deus nessa terra dos viventes. Duvide, tem muita gente que duvida. Eu não creio que Deus, esses crentes aí ficam falando de Deus e tal. Por que Deus não curou? Por que Deus matou, levou, permitiu, morreu um monte de crente, de pastor e etc. Pode morrer sim, nós estamos numa terra, Deus não prometeu que vamos viver aqui eternamente. Mas enquanto eu estiver na terra dos viventes, a minha função de fé é crer. Eu creio. Existe problema? Existe, mas eu creio que Deus está comigo.
Eu creio que Deus me livrará, até mesmo porque ele diz: pereceria se eu não cresce. Sabe qual foi um dos erros de Jó? Para quem não conhece a Bíblia, Jó é um personagem bíblico que era muito rico, próspero, e de repente ele perdeu tudo. Ele perdeu prosperidade, perdeu ovelhas, perdeu terra, perdeu a saúde, perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo. De repente, Jó perdeu tudo. E ele diz que um dos fatores é porque ele diz assim: o mal que eu temia me sobreveio. Olha aqui, só para a gente estar concluindo, só quero já ir para o final. Jó é antes de Salmo. Tem um Salmo, antes do livro de Salmo é o livro de Jó. No capítulo de número 3, Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim, ó. Ele diz, vou ler o versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio. Olha o que ele diz. E o que receava me aconteceu. Ele está dizendo, porque o que eu temia tanto me veio, o que eu receava me aconteceu. Ou seja, quer dizer que ele temia perder a prosperidade que ele tinha, ele temia perder os filhos, temia perder a mulher, e sobreveio tudo isso. Vamos ligar com Davi. Davi diz, eu pereceria se eu não cresce. Não vou dizer que Jó não acreditava, Jó acreditava, mas uma das falhas dele era esse temor. Então, quanto mais eu temo, mais eu estou sujeito a perecer por aquilo que eu temo. Sabe por quê? Porque quanto mais eu temo, mais eu vou botando de lado a confiança em Deus. Esse é o problema. Esse é o problema. Quanto mais você teme, ai, como eu estou com medo dessa situação que nós estamos vivendo. A situação é séria. Temos os nossos devidos cuidados, mas não pense assim não. Porque é simples, se eu estou temendo, eu estou botando de lado a minha confiança em Deus. E Davi fazia isso? Davi era o contrário. Davi, ele reconhece, ele diz, eu pereceria, se eu não acreditasse. Que o Senhor fosse comigo, que o Senhor me abençoasse, que o Senhor me desse os bens, a sua bondade na terra dos viventes. Então quem não confia em Deus, teme. E quem confia, só para encerrar, eu queria encerrar, mas o Espírito Santo está dando esses textos. Isaías 40, Isaías agora é depois de Salmo, lá na frente, agora eu garanto que eu vou encerrar. Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo de número 31, diz assim, ó. Isaías 40, versículo 31, lá na frente. Mas os que esperam no Senhor, não os que temem. Tem duas classes, aquele que temem o Senhor, que não confia, que não é como Davi, não é, que comete o erro que Jó cometeu, que foi um grande homem. Aí ele diz, mas os que esperam, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou esperar no Senhor, vou confiar no Senhor. Ainda que eu esteja cansado, o Senhor renovará as minhas forças. Amém? Quantos aqui receberam essa palavra, esse ensinamento? Diga glória a Deus. Fique de pé, por favor, que eu quero fazer uma oração e encerrar já esse culto abençoado de hoje. Só que antes vamos fazer uma oração. Só isso. Agora, antes da oração, eu acredito que você ouviu essa pregação. Aos que estão aqui e aos que estão em casa me assistindo, compartilha essa pregação com alguém, marca alguém, indica alguém, diz assim, ó, escuta essa mensagem com o pastor Marcelo Lins. Marca alguém para que Deus fale com ele ou com ela, seja cristão ou não cristão. Então, aos que estão aqui e aos que estão em casa, vocês viram aonde eu comecei. Deus dizendo, eu tinha dito que permaneceria contigo, com o rei Saul, perpetuamente, com a tua casa e com a tua família, mas longe de mim agora tal coisa, porque me desobedecestes, não ouviste a minha voz. Tenho eu, o Senhor, escolhido já um homem segundo o meu coração. E Deus escolheu a quem? Jovem, moço. E Davi não se contaminou,
Davi manteve a sua fé até os últimos dias da sua vida. Ele permaneceu firme. E ele, um dos salmos, ele diz: pereceria com certeza se eu não cresce. Aos que estão aqui, que me assistem em casa, você não quer perecer. Alguém aqui quer perecer? Mas quem aqui quer desfrutar dos bens do Senhor nesta terra dos viventes? Levante a mão. Levante a mão. Quer desfrutar? Eu também quero desfrutar dos bens do Senhor na terra dos viventes. Então eu quero ser direto e objetivo aos que estão aqui, aos que me assistem em casa. Se você não quer perecer, então disse Davi: pereceria se eu não cresce. Então creia. Creia nesse Deus de Davi. Creia no Filho de Deus. No Filho de Deus, que João escreveu dizendo: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus perece. Então eu tenho que ter a fé, eu tenho que crer em Deus e no seu Filho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quem está entendendo isso daqui, olhe para mim, por favor. Você está entendendo? Você não quer hoje sair daqui deixando de crer, arriscando perecer. Você quer fazer como Davi, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer a sua plenitude, que tudo pertence a Ele, inclusive a tua vida, e que hoje você vai entregar a tua vida para Ele, vai entregar a tua vida para Jesus, e Jesus vai fazer da tua vida um milagre, uma bênção, vai te transformar. Por isso, aos que estão em casa, ouve isso, e aos que estão aqui, você que entendeu essa mensagem, finalizando como Davi disse: pereceria com certeza se não cresce. Você não quer perecer, então creia. Receba hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olhe para mim. Há alguém aqui nessa noite que quer fazer isso, que quer receber Jesus, que quer receber o Filho de Deus e consequentemente Deus também, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Davi como seu Senhor e Salvador? Há alguém aqui que quer fazer isso? Levante a sua mão assim que eu vou orar por você. Há alguém que quer fazer isso? Levante a sua mão. Você que está em casa, quem não fez ainda, levante a sua mão. Você quer fazer isso? Entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus. Tem mais alguém? Vocês que já fizeram, amém. Se não fez, quer fazer isso? Quer, irmão, entregar a vida mesmo para Jesus? Levanta assim tão bem alto, sem dúvida nenhuma. Aos demais que já receberam Jesus, vamos glorificar a Ele, vamos glorificar sim, vamos aplaudir ao Senhor sim. Você que está em casa também quer fazer o mesmo? Recebe Jesus, coloca a mão sobre o seu coração, e depois dessa oração a gente encerra a live, tá? E continuaremos aqui. Coloca a mão sobre o coração. Um detalhe: se você está afastado, afastada, você está sem igreja, Davi disse: uma coisa pedi e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar da sua face. Se você faz muito tempo que não vem à igreja, estava afastado, afastada, quer voltar hoje para a casa de Deus? Quer se reconciliar? Quer fazer como Davi? Pastor, eu já sou batizado. Então não era batizado, mas estava frequentando. Eu podia me considerar cristão, crente. E eu tenho que fazer como Davi, pedir ao Senhor para buscar a Ele, para estar mais na casa dEle. Quero voltar. Há alguém hoje que quer se reconciliar, voltar para a igreja, que está afastado, afastada? Alguém quer fazer isso? Levante a mão assim e diga: pastor, eu quero. E eu vou orar por você aí mesmo no seu lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você quer voltar, você que está em casa também, procura uma igreja. Agora não vai ficar cultuando da internet não, tá? Vem à igreja, compareça aqui, ou então vá na igreja próxima da sua casa. Deixa eu orar. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, ouvimos a Tua palavra hoje, e assim como escolhestes a Davi, eu tenho certeza que o Senhor escolheu a cada um de nós. E estamos assistindo e lendo a história de Davi para aprender com essa história. Por que Davi era um homem segundo o teu coração?
e queremos ser semelhante, Deus. Queremos também ser igual a Davi. Queremos te buscar, reconhecer a tua plenitude, acreditar até o fim. Como disse ele, pereceria eu sem dúvida, se não cresce nos bens, na bondade do Senhor. Então, meu Deus, nos ensina. Por isso estamos aqui na tua casa, para contemplar a tua face, para aprender mais o teu templo, Senhor. E aproveito essa oração para o Senhor firmar esses que me assistem em casa e aos que estão aqui, que hoje recebem Jesus. Que essa pessoa fique firme, como ficou Davi até o último suspiro da sua vida. E peço que o Senhor livre, como orou Davi, dizendo: Senhor, me livra dos meus inimigos. Me livra, Senhor. Nos livra, Senhor, dos nossos inimigos. Nos livra, Senhor, desse vírus maldito. Nos livra, nos protege, nos guarda. Meu Pai, cura, restaura os enfermos, em nome de Jesus. Que a gente tenha segurança, que a gente tenha paz e tenha certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está nos protegendo e colocando os nossos pés sobre a rocha, firmes, para que não afundemos. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.